Olá, turma! Boa tarde! Hoje nós iremos falar sobre preposição. Então, vamos lá ver, né? Então, o que é a preposição? Preposição é uma palavra invariável que serve para ligar termos ou oração. Quando Quando esta ligação acontece, normalmente há uma subordinação do segundo termo em relação ao primeiro. As preposições são muito importantes na estrutura da língua, pois estabelece o quê? A coesão textual, né? E possui valores semânticos indispensáveis para a compreensão do texto. Então, a preposição, né? Ela é uma palavra que liga o quê? Duas outras palavras, né? Estabelecendo entre elas relações de sentido e de dependência. Elas também, né, têm esses valores semânticos e dá coesão ao texto, né, ao meu texto. Quando eu vou escrever um texto, eu uso sempre da preposição para que o texto fique de forma coesiva. Exemplo de ligação aqui. Gosto de café com leite. Foi utilizado nessa frase duas preposições, né? As preposições de e com. As relações, vamos ver lá quais são essas relações. Destino, irei para casa. O destino é para onde eu vou, né? Para onde eu irei, de onde eu venho. Irei para casa, destino. Então, eu usei a preposição para. De modo, chegou em casa aos gritos. Foi a maneira como chegou, né? Chegou, modo como se chegou. Eu usei a preposição em. De lugar, vou ficar em casa. Lugar, casa, né? Vou ficar em casa. Foi utilizado também a preposição em. Assunto, algo, não é, que eu escrevi ou que eu falei. Por exemplo, escrevi um artigo sobre adolescência. Preposição sobre. De tempo. A prova vai começar em 2 minutos. Tempo, né? Hora, minuto, 2 minutos. E a preposição utilizada foi em. Causa. Ela faleceu de derrame cerebral. A causa como a pessoa faleceu. E usamos a preposição de, né? Nesse caso. Ela faleceu de derrame cerebral. Fim. Algo que tenha fim, né? Bora lá. Vou ao médico para começar o tratamento. A finalidade, né? Fim. A finalidade que a pessoa vai, né? Por exemplo, vou ao médico para começar o tratamento. Fim, finalidade. Utilizou a preposição ao e para. Instrumento, algo que se utiliza. Escreveu a lápis. Eu poderia dizer também, escreveu a caneta. Então, aqui usamos a preposição a, instrumento, né? Posse. Não posso doar as roupas da mamãe. Posse. Algo de posse, né? Que eu tenha posse. No caso aqui, foi a preposição da. Autoria. Esse livro de Machado de Assis é muito bom. Quem é o autor do livro? Machado de Assis. Foi utilizado a preposição de, né? 2 vezes. Companhia. Estarei com ela amanhã. Estarei com ela amanhã. Foi utilizada a preposição com. Matéria. Farei um cartão de papel reciclado. Matéria, né? Reciclável, algo que é reciclável. Farei um, preposição, cartão de preposição reciclado. Utilizou um e de.
Meio. Nós vamos fazer um passeio de barco. A maneira como a pessoa vai fazer o passeio. Ele vai fazer o passeio de quê? De barco. Então, aqui utilizou-se a preposição um. Origem. De onde é, né? Qual lugar, qual cidade, qual estado. E aí, aqui nós temos aqui. Nós somos do Nordeste e você? Origem. Então, eles são da região Nordeste. Nós somos do Nordeste. E você? Foi utilizada a preposição do. Essa roupa saiu por, aqui no caso é preço, né? Essa roupa saiu por R$ 50 à vista. Preço. Preço da roupa. Utilizou a preposição por. Termos da preposição. Vamos lá ver quais são os termos da preposição. Contração, né? Vamos lá ver o que é. Porque nós vamos ter o que? A combinação e a contração. Vamos lá ver primeiro a contração. Quando a preposição sofre alteração. Aí nós temos aqui a contração. Preposição mais artigo. Aí nós temos os exemplos aqui, ó. De mais o, que é igual a dos. Em mais a, que é igual a nais. Por mais o, que é igual a pelos. De mais uns, que é igual a duns. E em mais umas, que é igual a numas. Então, aqui é o quê? É a contração, né? Quando a preposição sofre alteração. Por quê? Porque ela vai ser a preposição mais o artigo, né? Que vai sofrer a contração. Combinação. Aí é uma combinação de quê? De preposição a mais o artigo definido e a preposição não sofre alteração. No caso aqui, ó, o exemplo. A mais o é igual a o, ao. Então, ele não sofreu alteração. Ó. Vejam que a preposição ela não sofreu. E o artigo aqui é o quê? Definido. Aí temos também a preposição a mais o advérbio onde. Também não vai sofrer alteração, ó, porque o a mais onde é igual a onde. Que nós vimos até falando do aonde na aula passada. E os tipos? Vamos lá, os tipos. Conjunção, né? A conjunção é uma das classes de palavras definida pela gramática geral. As conjunções são palavras invariáveis que servem para conectar a oração ou dois termos da mesma função sintática, estabelecendo entre eles uma relação de dependência ou de simples coordenação. Então, aqui são os tipos, né? Exemplo. Portanto, logo, pois, como, mais, e, embora, porque, entretanto, nem, quando, ora, que, porém, todavia, que, contudo, seja, conforme. Quando conecta duas orações que apresentam diferentes níveis sintáticos, ou seja, uma oração é um membro sintático da outra, são chamados de conjunções subordinativas, né? Aí vamos ver aqui, ó. As conjunções e, antes, quando, são adversativa quando equivale a mais. Carlos fala e não faz, é o exemplo. Foram mal na prova, quando poderia ter ido muito bem. Então, aqui são os tipos, né, de preposição, né, no caso, com conjunção. Temos mais exemplos aqui, ó, das conjunções adversativas. Mas devem ser empregados sempre no início da frase, as outras, porém, todavia, contudo e etc. Pode vir no início ou no meio. Ninguém respondeu a pergunta, mas os alunos sabiam a resposta. Ninguém respondeu a pergunta, os alunos, porém, sabiam a resposta. A palavra pois, quando é conjugação conclusiva, vem geralmente após ou mais termo da oração a que pertence. Você o provocou com essas palavras. Não se queixe, pois, de seus ataques. São exemplos.
As preposições classificam-se em quê? Essenciais e acidentais, né? Elas se classificam dessa forma. As essenciais são quais? A, antes, após, até, com, contra, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, atrás. E as acidentais? Conforme, segundo, consoante, como, afora, mediante e durante. Então, as preposições elas se classificam em quê? Essenciais e as acidentais. A atividade que vocês irão fazer será da página 74 a 78, que é justamente sobre preposição. E aí nós temos aqui também, né, falando sobre a preposição na crase, no livro de vocês, lá na página 76, onde ele diz que a preposição a pode unir-se ao artigo a e aos pronomes demonstrativos, né? Aquele, aquelas e aquilo. Essa união é uma contração indicada pelo acento grave e recebe o nome de crase. Aí nós temos os exemplos, que ainda estamos falando de quê? Da combinação e da contração. E vocês irão fazer essas atividades aí da página 74 a 78, né? Onde nós iremos tirar nossas dúvidas também, que vocês tiverem, sobre preposição na aula seguinte. Temos também, falando no livro, sobre locução prepositiva, né? A locução prepositiva. E ela termina, né, sempre terminando com uma preposição sendo de a mais comum. O de, né? No caso, ele vai ser o mais comum na preposição prepositiva. E também diferenciando-se das locuções adverbiais, que nunca terminam com preposição. Certo? Então, na próxima aula, nós faremos a correção da atividade e também tiramos as dúvidas de vocês.